Olá, bom dia, tudo bem? Aqui é a professora Elisângela Sena, professora de Química da EREM Professor Jordão Emerenciano, professora dos segundos anos A, B, C, D e E. Continuando o nosso projeto, e dessa vez eu trago para você uma questão de vestibular, cujo conteúdo é concentração comum das soluções, ou concentração em massa do soluto, ou simplesmente concentração. Tá? Então, nosso projeto nesse momento é trazer para você resolução de questões onde você vai perceber que tudo que a gente viu em sala de aula, a gente pode aplicar em questões mais elaboradas, tá? Com isso, eu quero contribuir para o seu aprendizado, servir de aula de revisão e fortalecer, talvez, aquilo que você nem percebeu ou faltou um pouquinho de atenção na hora da aula, tá bom? Então, vamos lá, tá? Então, essa questão, inclusive, está no seu livro, no capítulo 4. Eu só não lembro agora a página, mas essa questão está presente no seu livro, tá? Vamos começar aqui, tá? Bom, o que o aluno precisa para resolver uma questão como essa? Primeiro passo, ele precisa de habilidade de interpretação de texto, tá? Interpretação de texto é a base para resolver as questões de físico-química, não é? Então, como é que eu desenvolvo interpretação de texto? Praticando, lendo, conversando, dialogando com o texto, tá? Segundo conhecimento que você vai precisar aqui, ó, ter um domínio em conversão de unidades, ter domínio nas 4 operações matemáticas, tá? Você precisa. E o terceiro, não menos importante, o conhecimento químico de como fazer, tá? Então vamos lá, eu vou começar aqui, deixa eu centralizar o texto para você, tá? Então vamos começar. FUVEST, tá? É um dos vestibulares mais concorridos do país, tá? FUVEST São Paulo. Considere 2 latas do mesmo refrigerante. Uma na versão diet e a outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido, 300 ml. Se você quiser pronunciar, 300 mililitros. E tem a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão diet não contém açúcar, apenas massa desprezível de um adoçante artificial. Pesando-se 2 latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados: amostra, massa. Lata com refrigerante comum, 331,2 gramas. Lata com refrigerante diet, 316,2 gramas. Por esses dados, pode-se concluir que a concentração em gramas por litro de açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente, letra A, tá? 0,02 gramas por litro. Letra B, 0,05 gramas por litro. Letra C, 1,1 gramas por litro. Letra D, 20 gramas por litro. Letra E, 50 gramas por litro. Bom, gente, quando a gente faz essa leitura, a primeira, pouca coisa a gente consegue entender. Isso é normal. Imagina você ali concorrendo vaga, concorrendo número de questões, né? Então, atenção na hora do vestibular, atenção na hora do Enem é real, é um dado, é um fato real. Então, essa primeira leitura, que eu chamo de leitura rasa, a gente quase não consegue entender nada. Aí a gente faz a segunda leitura, e essa segunda leitura nós vamos conversar com o texto. É fundamental esse diálogo com o texto, tá? Então, considere 2 latas do mesmo refrigerante, uma na versão diet e a outra na versão comum. Isso faz parte do meu dia a dia.
né? Quantas vezes eu tô assim na lanchonete e vou tomar um refrigerante e digo, olha, eu quero a versão diet. Ou então o vendedor pergunta, você quer o diet ou comum? Então, isso faz parte do meu dia a dia. Não é estranho para mim refrigerante diet comum, tá? Continua a leitura. Ambas contêm o mesmo volume de líquido e têm a mesma massa quando vazias, né? Então, o refrigerante diet, se tá na latinha, ele tem o mesmo volume do refrigerante comum, tá? Nada demais. Agora sim vai começar a chamar nossa atenção. A composição química do refrigerante é a mesma em ambos, exceto, olha essa palavra, tá? Exceto, excluindo por uma diferença. Esse trecho da questão é que vai fazer você entender o que a questão está pedindo, exceto, excluindo por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão diet não contém açúcar, apenas massa desprezível, ou seja, massa que eu não vou levar em consideração, de um adoçante artificial. Pesando-se 2 latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. Lata com refrigerante comum, 331,2 gramas. Lata com refrigerante diet, 316 gramas. 0,2 gramas, né? Gente, e aí está a minha habilidade em fazer comparação de números. Veja que o refrigerante comum tem uma massa de 331,2 gramas, enquanto que a lata com refrigerante diet tem 316,2 gramas. Esses números têm uma relação, um é maior que o outro. E o que faz ser diferente essa massa? Qual a diferença a diferença fundamental entre o refrigerante comum e o refrigerante diet? O que um tem diferente do outro, de maneira tão gritante? A presença do açúcar, tá? Então, o açúcar é o que está fazendo a diferença entre esses dois números. Já parou para pensar nisso? E depois ele pergunta, por esses dados, pode concluir que a concentração de açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente... Então, deu para perceber, meu querido? Deu para perceber, minha querida, que interpretação de texto é tudo? Que saber as fórmulas é importante, é muito importante. Saber a operação matemática é importante. Mas interpretar esta situação que é colocada para você é o que faz você resolver a questão, tá? Então, vamos lá. Já compreendi que a diferença entre um e outro é o açúcar. Então, quando falo em diferença, que operação matemática me sugere? Subtração. Então, eu vou encontrar a massa de açúcar. 331,2 menos 316,2. Essa diferença aqui, ó, é o açúcar, tá? Então, ó, 0, 6 para 11, 5, 2 para 3, 1, 0, 15 gramas é a massa de açúcar que neste caso, o açúcar é o soluto, é o M1, que corresponde a 15 gramas. Deu para entender? Então, agora, ó, eu vou organizar tudo aqui. Já encontrei a massa de açúcar, o volume, 300 ml. Volume, 300 ml. Que quando eu passo para litros, é igual a 0,3 litros. Lembra que eu mostrei o passo a passo para você?
E ele pede a concentração em gramas por litros. Concentração é igual a massa do soluto sobre o volume da solução. Tá? Concentração é igual a 15 gramas, que é o seu soluto, a massa de açúcar, dividido por 0,3 litros, nada dos 300 ml. Ele pediu a concentração em gramas por litros. Veja que nos vídeos anteriores eu ensinei bem direitinho como converte. E aí, ó, operação matemática, tá? Vou fazer aqui, ó. 15 dividido por 0,3. Quantas casas decimais aqui? Nenhuma. E aqui? Uma. Tem que equilibrar. 0,0. Quantas casas decimais? Uma. Quantas casas decimais? Uma. Cancela as vírgulas. Que número que eu tenho agora? 150 dividido por 3. 15 dividido por 3. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Aqui, ó. Concentração é igual a 50 gramas por litros. Resposta letra E. E aí, pessoal? Foi rápido demais? Você percebeu que tudo aquilo que a gente está vendo em sala de aula vem para o vestibular? Confie em você, estude, né? Resolva questões, traga dúvidas para mim, eu estou aqui para lhe ajudar. Beijos, tchau!